E o Espírito Santo de Deus é aquele que vai encher a sua vida das coisas celestiais. Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, porque é pessoa jurídica, né, a conta da igreja, conta corrente 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. E a nossa chave do Pix é o nosso e-mail, ofertas, no plural, @aclivre.com. Ofertas, @adamorcdecasalivre.com. Contribua com a obra de Deus. Ajude essa mensagem do Evangelho chegar em muitos corações, muitas vidas. E nós temos certeza que lá na outra ponta, aquele e aquela que serão beneficiados, que serão alcançados, notarão a diferença que a palavra de Deus faz na vida daqueles que confiam no santo nome de Jesus. Tá bem? Vamos orar para agradecer as ofertas. Pai de amor e de graça, em nome de Jesus, entregamos a Deus as ofertas do teu povo. E pedimos, Senhor, que visite mais e mais os nossos corações. E que a nossa vida seja cheia do teu poder, cheia do teu trabalhar, cheia das coisas de Deus. Eu tenho certeza que o teu nome será glorificado nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra bastante conhecida, mas é sempre a palavra de Deus. Ela é sempre boa e eficaz, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, tá bom? Tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol, e há tempo para todo propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de falar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém, Jesus. Então, prezada Igreja de Deus, está diante de nós essa boa palavra, mais uma vez. Como sempre, ela é boa, que ela vem de Deus, ela vem para o nosso coração, falando do tempo, falando da necessidade da compreensão do tempo, de como ele passa, de como ele transcorre, de como ele age nas nossas vidas. Há dois tipos de tempo: o meu tempo e o tempo de Deus. Comumente eles não têm sincronismo. O de Deus é sempre diferente do meu. Quando eu acho que está demorando, ele já chegou. Quando eu acho que vai demorar, ele vai demorar mesmo, e assim por diante. Essa assimilação, essa sensibilidade do reino de Deus é uma tarefa muito árdua. Muito árdua. Muito árdua mesmo. De maneira, irmãos, que nós precisamos constantemente pedir ao Senhor: me faz compreender o teu tempo na minha vida. Me faz compreender o teu trabalhar segundo a tua vontade na minha vida. Nós adoramos a Deus, mas o tratamos, na maioria das vezes, como nosso empregado, como a prateleira dos nossos desejos, como aquele que foi criado exclusivamente para satisfazer as nossas vontades. E é aí que nós nos frustramos, porque Deus, fatalmente, graças a Ele, não é nosso empregado. Não, irmão Rodrigo, se o que o irmão está falando é uma heresia. Eu nunca tratei Deus como... Eu nunca tive Deus como meu empregado. Eu tenho certeza absoluta do que você está falando. Que no teu coração, na tua mente, você nunca pensou: vou lá falar com o meu empregado, que é Deus. Tenho certeza absoluta.
Entretanto, algumas ações, a maneira que nós agimos diante de Deus, passa essa mensagem para o céu. Passa essa impressão para o céu, muito embora Deus conheça os nossos corações. Porém, as nossas ações interferem na reação de Deus para nós, na resposta de Deus para nós. E é preciso ter esse cuidado. É preciso observar muito bem sobre esse negócio e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, vem sobre a minha vida. E não me deixa vacilar nesse negócio tão importante, porque eu sou teu servo e não o Senhor é meu servo. Eu sou servo de Deus. Então, queridos irmãos, quando a gente compreende que todas as coisas acontecem no momento certo, como elas tinham que acontecer, está tudo dentro do plano, aí a nossa vida é mais feliz. E a nossa convivência com Deus torna-se mais proveitosa, mais produtiva, mais próspera em todos os sentidos. As respostas vêm. A visitação do Espírito Santo vem. Glória ao nome do Senhor. O milagre acontece, a porta se abre. Os irmãos creem nisso? Pode ter certeza. Por que isso? Porque é derrubada uma barreira enorme, gigantesca, chamada insatisfação, que é quando eu me sinto abandonado por Deus, que é quando eu acho que Deus está demorando, que é quando eu acho que Deus me deixou, que Deus não gosta mais de mim. Glória ao nome santo do Senhor. Essa barreira, quando é baixada, quando é derribada, irmãos, o toque de Deus e o nosso toque no divino, ele é muito mais rápido, ele é muito mais real, ele é mais fácil de ser sentido. Então, essa noite, nesse sábado, amanhã nós teremos Santa Ceia. Em nome de Jesus Cristo, que seja derrubada toda a barreira contrária da tua vida, pelo sangue de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus. Seja arrancado, seja aniquilado, seja repreendido todo sentimento de insatisfação, de inconformidade, que possa estar permeando, rondando os muros, os teus termos. Tenha certeza, o Senhor está mandando a palavra e diz: hoje é tempo de libertação. Seja liberta, irmã. Não blasfeme contra o teu Deus. Não se acha deixado, irmão. Senhor nunca te deixou. A palavra mesmo diz no livro dos Salmos de Davi, o motivo de não termos sido consumidos vivos é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia na nossa vida. Não tenha dúvida, você está vivo por grande misericórdia de Deus. Glória ao nome do Senhor. Tu estás viva, minha irmã, por grande misericórdia de Deus. E é por isso que Deus te chama. É por isso que Deus vem até você com esta santa palavra. É por isso que o Espírito da graça de Deus te enche de poder, te enche de fé e faz você compreender que ainda que as coisas não aconteçam da maneira que você quer, no tempo que você quer, na velocidade que você quer, você tem dentro de si essa concepção: Senhor, isso já está realizado aqui. Foi no tempo de Deus. Foi como Deus quis. E tudo que Deus faz está bem feito. Isso se chama resiliência, respeito, temor a Deus. Entende, irmãos? Então, que nós não façamos de Deus a nossa prateleira de desejos. Que nós façamos de Deus a fonte da nossa inspiração e o motivo, o alvo, ali, manassala, da nossa adoração. E que nós, ao olharmos para o Senhor em espírito, o nosso coração possa ferver, tremer, canta lamaia, diante da sublime presença de Deus, dizendo: Senhor, coisa boa é te adorar. Senhor, coisa boa é sentir a tua presença no meu coração. Eu estou sofrendo, Senhor. Eu estou passando alguns dias de dificuldade, ó Espírito de Deus. Mas a tua presença me conforta. A tua presença me anima, a tua presença me impele a continuar
na minha guerra cotidiana, na minha luta, vencendo os meus medos, transpondo as barreiras que são colocadas no meu caminho. Como um atleta cristão, eu caminho para a linha de chegada. O Senhor sustenta a minha sorte. Crês tu nisto, meu irmão? Crês tu nisto, minha irmã? Que o Senhor sustenta a tua sorte? E pode ter certeza, Ele sustenta. Ele te alcança diariamente pelo Espírito Santo que vive dentro de ti. Então não tenhas medo, não tenha você mesmo por esquecido, por abandonado, que o seu lugar na fila do milagre não chegou. Não faças isso. Sempre continue renovando as tuas forças, buscando em Deus essa força, essa alegria, essa virtude maravilhosa, que não vem de nós, vem de Deus. E com isso, você terá o teu espírito animado novamente. Você terá a tua casa visitada novamente. E as coisas ruins que estavam na tua cabeça, esse sentimento de inconformidade que nós falamos lá no começo, essas coisas contrárias, que impedem você de viver a plenitude da graça de Deus, elas vão saindo, uma a uma, vão fugindo, vão se afastando de ti. Irmão, seja cercado pela virtude do Espírito Santo de Deus. Seja tocado e tocada pelo Senhor. Animado e diga: Senhor, graças te dou, pois tenho certeza que nada me tirará da tua doce presença. Glória ao nome do Senhor. Então, amados e queridos, animados por esta boa palavra, coloquemos o nosso coração nas boas mãos de Deus e tenhamos essa certeza viva em nós, que o Senhor está pertinho, que Ele nunca se distanciou, que Ele nunca se distanciará e que os olhos dele de contínuo estão nos acompanhando, como uma mãe atenta, como um pai zeloso, que está ali cuidando da criança, do filho, bem de olho, bem atento. Assim estão, queridos irmãos, os olhos de Deus sobre a vida da amada igreja do Senhor Jesus. Então receba esse conselho da palavra e não deixa que nada te entristeça, não deixa que nada te faça vir a menos na presença de Deus, mas que você se sinta confortado, animado. Canta, aliança, aliança, Jesus, que você se sinta fortalecido pelo Espírito de Deus, que você se sinta uma alma livre diante do Senhor, e que onde o Senhor te mandar, tu irás. E no tempo de Deus, Ele te fará prosperar nos teus negócios. No tempo dEle, Ele fará com que a madre se abra. Ele fará com que a porta se abra. Ele fará com que a cura chegue, irmãos. Mas tem que ser, amados e queridos, no tempo do Senhor. E a vontade de Deus santa, perfeita e sublime, prevalecerá na tua vida no santo nome de Jesus. Então guarde essa palavra, guarde este doce conselho de Deus para a tua alma. E tenha essa certeza de que o Senhor está te carregando nos braços, o Senhor está te protegendo pelo seu Espírito, e que nada ruim chegará na tua vida no nome do Senhor Jesus. É a palavra, Deus para sempre seja louvado.